parou no ponto, o ponto não está muito bom. Daniel da Luz Santana. Glória! Aleluia! Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. É muita glória, né? Bíblia, pregadora pentecostal. Eita, Já glória! pensou? Aí, olha a Bíblia da pregadora. Vamos orar? Você pode, colocar de pé, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelas maravilhas, ó Pai, que já aconteceram aqui nesta noite. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Mas nesse momento, Pai, queremos orar, clamar ao Senhor pela vida da Daniela. Pai, se com ela, usa ela com poder, com graça do Senhor, que ela seja orientada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Estamos aqui para ouvir uma palavra, Pai, do trono do Senhor para os nossos corações. Se com a Tua filha, Pai, no nome de Jesus, oramos como igreja e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais um pouquinho? Feche os teus olhos. Lembre-se que o Senhor está neste lugar. E quem vai falar é o Senhor. Amém? Então ouça o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos mais uma vez, em concordância com a palavra que foi liberada sobre a minha vida, através da vida do meu pastor, a autoridade máxima sobre a minha vida nessa terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor que Teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio nessa noite. Vem falar conosco, sinta-se à vontade, vem realizar Tuas proezas, Teus milagres, cura, libertação. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, que é afiada, ó Pai, que é poderosa, que é a palavra da verdade, que nos conduz, Pai, à vida eterna, à salvação no Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Peço, ó Pai, que o Senhor guarde a minha vida, a minha casa, a vida da minha família. Cerca-me com redomas de fogo, para que assim o inimigo não me alcance. Dá ordem aos Teus anjos em favor da Tua igreja nesta noite. Peleja por nós, Pai. Envia o anjo do Senhor, o anjo guerreiro, a guerrear por nós. Abre os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que os nossos ouvidos estejam ligados ao trono da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode pegar sua Bíblia, por favor. Vamos abrir no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado. Eita, glória! O tema da pregação de hoje chama-se Antes que a lâmpada se apague. Oh, glória! Amém? Aleluia! 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Amém. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Amém? Todos acharam? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem.
pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. A Fernandinha pregou outro dia aqui sobre o chamado. E ela já havia começado a pregação no culto que nós fizemos, né? Em ação de graças ao Senhor, na loja da Keren. E ela começou a pregar lá, foi muito boa a palavra, né? Mas foi curta, né? Não podia ser, tinha que ser mais rápido, não podia ser longa. E ela teve a oportunidade de vir até aqui e se explicar um pouco melhor. O Senhor falou poderosamente, através da vida da Fernanda, sobre o nosso chamado. Todos nós temos um chamado, não é verdade? E todos nós conhecemos essa passagem que fala sobre a vida do profeta Samuel. Todos nós sabemos que a mãe dele foi Ana, casada com Eucana, e que ele tinha uma outra esposa chamada Penina. Ela tinha filhos e Ana não tinha. E Ana sempre ia ao templo e chorava e se lamentava e clamava ao Senhor pedindo filhos. E o Senhor ainda não havia dado a Ana filhos. Então Ana fez um propósito com o Senhor. Ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho varão, um homem, eu vou entregar ao Senhor pelo resto da vida dele, ele vai servir ao Senhor. E assim Ana fez. Ela concebeu, deu à luz a Samuel, que o nome dele quer dizer o que tem pedido ao Senhor. Ela tinha pedido, clamado ao Senhor, o nome dele significa exatamente isso. E ela teve Samuel, e assim ela fez. Quando ela desmamou Samuel, ele ainda era pequeno, ela levou ele novamente ao templo. E ele foi criado por Eli, que era um sacerdote. Porém, Eli tinha vários problemas na família, como nós sabemos. Ele tinha 2 filhos, e a palavra fala, antes do capítulo 3, que o Senhor já havia avisado a Eli sobre os filhos dele. E Deus já havia falado com ele que ia exterminar a descendência dele por completo, que ele não teria outros descendentes. Mas Eli, não sei por qual razão, não ouviu a voz do Senhor. Continuou deixando os filhos fazerem o que era mal perante o Senhor, serviu ao Senhor de qualquer maneira, da maneira como eles queriam. E Deus então levanta Samuel. A palavra diz que Samuel servia ao Senhor, ele ministrava ao Senhor, mesmo sendo jovem. Então quer dizer que ele servia ali no templo, ajudava, né, o sacerdote. E o Senhor, o mais interessante nisso, que muitas vezes a gente escuta várias pregações que falam assim: a Ana pediu ao Senhor um filho e Deus deu a ela Samuel. Mas nós às vezes nos esquecemos que todas as coisas o Senhor governa, tudo o Senhor tem um propósito, todas as coisas o Senhor sabe. Então o Senhor já havia levantado Samuel. Eu costumo brincar com a minha filha, eu falo assim: antes de você estar na minha barriga, você estava no coração de Deus. Você já existia no coração de Deus, depois você veio para a minha barriga. E eu penso que Samuel foi exatamente assim. Porque Samuel foi o último juiz que teve, e ele ungiu o primeiro rei de Israel e o segundo grande rei de Israel. O primeiro Saul e depois Davi. Ele foi um homem que marcou por completo a história de Israel, do povo de Israel. Ele foi um homem poderoso, um homem que era ouvido pelas pessoas, porque fala no texto, depois que os homens se agradavam dele, reconheciam que ele tinha autoridade. E como foi dito aqui, eram poucas as visões, o Senhor quase não se manifestava devido às iniquidades das pessoas naquele tempo. E mesmo Samuel sendo pequeno, sendo jovem, as pessoas reconheciam que ele era um profeta do Senhor, que ele estava sendo treinado para ser boca do Senhor nessa terra. E eu vim me perguntando ao Senhor: Senhor, mas todos já conhecem essa palavra, né? Eu já ouvi tantas vezes, tantas pessoas pregando sobre essa palavra. E o que o Senhor quer que eu venha falar à tua igreja? Qual é o seu desejo? E Deus vem ministrando ao meu coração algo que fala lá no versículo 3. Fala assim no versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Todos nós sabemos que havia um objeto no santo lugar,
em que era aceso pela tarde e pela noite. Então o sacerdote ficava lá e acendia, não podia se apagar. E o que era usado para acender a menorá, né, era o azeite. Era um azeite puro, era próprio para isso, e ele era usado para acender aquele objeto, e não podia se apagar. Só que a palavra fala aqui, que Eli, fala mais para frente, ele já estava idoso, ele já estava assim cego, então ele já não estava conseguindo nem ver direito o trabalho que ele estava fazendo, e as luzes estavam se apagando. Então ele já estava fazendo a obra de qualquer maneira. Ele já estava fazendo como ele aguentava, talvez até nem como ele aguentava, às vezes eu acredito que ele até esquecia devido à idade, pode ser que ele estava se esquecendo. Só que Eli também tinha um chamado, porque Deus falou com ele antes. Você se esqueceu que lá quando o povo estava no Egito, governado por Faraó, eu chamei a sua descendência? Deus falou com ele isso. Eli, você esqueceu? Ou seja, ele sabia que ele tinha um chamado. Ele sabia quem ele era diante do Senhor. E ele sabia também da iniquidade dele e da família, porque ele aceitava o que os filhos faziam. Ele podia não ter feito nada errado até aquele momento, mas os filhos faziam e ele não os corrigia. Olha como isso é sério, irmãos. Ele não os corrigia, ele falava, não faça não, menino. Para com isso. Se os meninos não davam atenção para ele, ele deixava para lá. Só que o que o Senhor vem falando a respeito desse texto é sobre exatamente que a lâmpada estava se apagando. Trazendo para o nosso entendimento hoje, a lâmpada é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A lâmpada é o Espírito Santo de Deus. E sabe o que o Senhor vem falando através desse texto comigo? Que a lâmpada vai se apagar. Como, Daniele? Porque o Senhor vai voltar. E o dia que ele buscar a sua igreja, o Espírito Santo também vai junto. Aleluia. A lâmpada vai se apagar. A lâmpada está se apagando. Porque está chegando o dia. E vai chegar o dia em que ela não vai poder ser acesa novamente. Porque não vai haver o azeite. O azeite puro. O azeite que transforma. Que é o que retém a verdade e retém todo o mal nessa terra. Para que nós não soframos ainda mais do que a gente sofre. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E Deus falava comigo a respeito de Samuel. O que Deus fez com Samuel? Samuel ainda era pequeno. E Deus chamou a Samuel. Porque Deus tinha um plano para a vida dele. E antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor soprou o nome de Samuel. Porque a Bíblia também fala que ele não conhecia o Senhor. E Deus não se identificou a ele. Vocês já perceberam isso? Deus não fez como fez com Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não fez como fez com os outros profetas. Deus não se identificou a Samuel. Ele era apenas um menino. Ele era apenas um menino. E Deus chamou e teve paciência. Olha que coisa linda. Tem um comentário na minha Bíblia que fala que Deus chamou Samuel 6 vezes. Deus chamou Samuel. Ele ouviu, ele não discerniu a voz do Senhor. E ele correu para atender Eli. Ou seja, já havia nele um sentimento de que havia uma autoridade sobre a vida dele. E Deus chamou novamente Samuel. E ele se levantou prontamente. O que significa? Que ele estava ouvindo, que ele estava atento, ele não estava desapercebido. E o Senhor chamou novamente Samuel. E ele prontamente levantou, mesmo sem saber o que era, achando que era ele. Ele podia ter pensado, nossa, mas eu já fui lá 3 vezes e ele não fala que não é ele, o que está acontecendo? Ele era uma criança. E ele então percebeu. Por que ele demorou para perceber? Porque a lâmpada para ele já estava apagando. A lâmpada dele estava apagando. E ele não estava preocupado em acender a lâmpada novamente. Ele não estava preocupado em manter a lâmpada acesa, que era esse o serviço do sacerdote. Lá em Êxodo e Levítico fala sobre isso. Era o dever deles acenderem durante a tarde, durante a madrugada. Durante a tarde, durante a madrugada. Era incessantemente. Não podia deixar apagar. E ele custou a perceber que Deus é quem chamava Samuel.
E Samuel estava sendo instruído por ele. Então eu faço uma retrospectiva sobre Samuel. Vamos pensar. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Imagine nós, crianças, né? Nós somos pequenos, fomos desmamados, e a nossa mãe fala assim, olha, começa a criar a gente igual a Vitória, falando da palavra de Deus. Existe um Deus que eu pedi ele a você, e ele me deu você, ele me concedeu você, o meu primeiro filho, um Deus maravilhoso, bondoso, que realiza milagres, realiza desejos, e você vai ser entregue a ele. Imagina ele pequeno, imagina como se fosse nós. A nossa mãe pega e nos leva até um templo e nos deixa lá. Será que essa criança sofreu? Será que Samuel sofreu? Será que ele não ficou com saudade da mãe dele? De sentar no colo, de sentir aquele cheirinho de mãe que é tão gostoso? Será que ele não ficou com medo? Já pararam para pensar sobre isso? Será que ele não ficou revoltado? Será que ele tinha raiva do serviço que ele fazia? Será que ele era obrigado a fazer tudo aquilo? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o Senhor falou comigo assim. Nós somos chamados pelo Senhor, como a Fernanda explicou. Nós somos chamados pelo Senhor. E muitas vezes o Senhor avisa a nós, olha, o momento está chegando de você ser usado para aquilo que eu te chamei. E a gente está, oi, é coisa da minha cabeça. E Deus chama de novo, fulano, vem aqui. Você já ouviu falar de Deus, e você está, E Deus tem um pouco mais de paciência conosco, como foi com Samuel. Vem aqui, eu preciso falar com você. E custa entender. Só, irmãos, que como a Bíblia disse, há um tempo para essa lâmpada ser apagada. E está chegando o tempo. E você já escutou a voz do Senhor falando com você? Ele já te chamou e você fingiu que não ouviu? Ou você não o entendeu porque você não está sendo bem instruído? Ou porque você ainda não ouviu a palavra do Senhor como tem que ser ouvida? Deus está lá no trono dele e pensou, olha, eu vou chamar a Cristina agora, porque a lâmpada está se apagando. Cristina. E Cristina está sentada. E Cristina vem no culto e vai embora. E Deus está, Cristina, a lâmpada está apagando. E aí nós pensamos assim, vamos incluir, tá, irmãos? A gente pensa em tantos problemas, né? Deus, as eleições. Deus, o Covid. Meu Deus, não, eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer agora, não. Mas eu quero ver Jesus, mas eu tenho medo dele me encostar. Não é assim? E aí Deus está, eu estou precisando falar com você, a lâmpada está se apagando. E a gente está, aí a gente veio, não, Senhor, eu estou te servindo. Estou na casa. E Deus está, a lâmpada está se apagando. A lâmpada está se apagando. Irmãos, chegou o momento, como chegou para Samuel, para nós, sabia? O Senhor está nos chamando. E não se enganem, porque Ele está preparando a igreja para subir. Eu não estou dizendo que Deus não está preocupado com os ímpios que estão lá fora, não. Mas chegou o momento da igreja dele ser preparada, assim como foi com Samuel. Naquele momento, Deus começou a preparar Samuel para ser profeta e o último juiz de Israel. E não se enganem, porque Deus já tinha tudo planejado. Você vai ser um profeta, o último juiz, você vai consagrar, vai ungir o primeiro rei de Israel, o segundo rei de Israel. Então, Samuel, levanta, eu tenho muita coisa para te falar. Eu tenho muita coisa para te contar, você precisa saber quem eu sou. E nós estamos vivendo o mesmo tempo de Samuel, sabia? Nós estamos vivendo o tempo do chamado em que a lâmpada está se apagando. E nós não temos nos preocupado com isso. E o Senhor me levou até o texto que fala sobre a parábola das 10 virgens. Todos nós conhecemos.
É tão conhecida, a gente já viu teatro, a gente já foi pregado aqui nessa igreja, em outras tantas igrejas, que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 não prudentes. E que as que eram prudentes tinham o azeite nas mãos, ao qual fazia com que elas não permanecessem apagadas a chama delas, e as outras não. Olha a comparação desses dois textos, é a mesma coisa. Nós estamos vivendo o tempo que Samuel estava vivendo. Deus tem nos chamado, porque Ele tem algo para nós realizarmos nessa terra ainda. Através da nossa vida, que vai proporcionar talvez um bem-estar a uma outra pessoa. E Ele tem nos avisado que a lâmpada está apagando. Não adianta nós corrermos, não adianta desesperar. Ai, Deus, espera mais um pouco. Deus não vai parar os planos dele por nossa causa, porque nós estamos atrasados em atendê-lo. Imagine você se Eli não tivesse percebido que Deus é quem chamava Samuel. Quantas vezes Deus ia chamar Samuel? Quantas vezes Deus tem te chamado? Você tem respondido à voz do Senhor? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos respondido, sabe como? Vou exemplificar para vocês. Nós viemos à igreja, aí nós nos convertemos, e o pastor fala assim, olha, está na hora de você fazer alguma coisa, está na hora de você fazer alguma coisa, Mateus, vamos trabalhar na igreja, escolhe um ministério, vamos conversar, ver que você tem mais facilidade, Deus já deve ter colocado algo no seu coração, aí você começa, você vê. Aí você vem no ensaio, aí na semana que vem você chegou tarde do trabalho, eu estou cansada, não vou não. Ah, não, mas domingo eu vou cantar. Eu não fui no ensaio, mas eu vou cantar. Ah, mas eu vou pregar. O pastor te escala para pregar. Ele vê que você tem um chamado, você está vindo no culto, aí você vem pregar. Aí você fala assim, não vou jejuar, não vou ler essa palavra aqui, deixa eu ver. Vou ler 1 Samuel, tá bom essa palavra. A palavra de Deus, né? Qualquer uma que eu escolher, tá bom, né? Então vou pregar isso. Será que a gente está fazendo da maneira certa? De qualquer maneira? Esse que é o atender ao Senhor, que é o falar como Samuel falou, eis-me aqui. Porque Samuel, quando ele atendeu o Senhor, o que ele fez? Ele, eis-me aqui, e correu lá em Eli. O Senhor me chamou? Chamou não? O que ele falou com ele? Volta lá e ele deitou. E aí Deus falou com ele, Samuel, eis-me aqui. Ele voltou lá. O Senhor me chamou? Não? Tá bom. Quantas vezes Deus tem nos chamado? E a gente, não, depois eu vou. Pode esperar mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Eu vou esperar, eu vou estudar primeiro, eu vou trabalhar primeiro, depois eu sirvo a Deus. Aí eu não estou preparado não. Porque eu estou cansado, eu estou com depressão, e eu não vou procurar ajuda também não, vou esperar a depressão passar sozinha. Irmãos, nós colocamos desculpas todos os dias, assim como Eli fazia com os filhos dele. Quando Deus falou, aqui depois no versículo 10 em diante, Deus fala com Samuel o que ia acontecer. E aí Samuel, lá no versículo 18, ele fala assim, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse Eli disse assim, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Gente, Deus falou que ia exterminar toda a descendência dele, ele falou, é o Senhor, faça o que bem parecer, nem lutou. Deus não ia matar, não era só ele não, era a descendência dele, que até a nora dele morreu. Até a nora dele morreu. Na hora do parto, na hora que descobriu que o marido tinha morrido, que a arca tinha sido roubada, estava todo mundo desapercebido, ele estava totalmente desapercebido. É por isso que fala que Deus, antes que a lâmpada se apagasse, ele levantou Samuel. Eu acredito que Deus falou assim, olha, como a Fernandinha também já pregou aqui, Deus leu o nome de Samuel lá no memorial dele, em frente a ele, falou assim, é a hora, eu vou chamar agora. Samuel, é a hora de Samuel, porque a lâmpada está se apagando. E por que eu falei que nós temos vivido o tempo de Samuel? Porque Deus tem feito a mesma coisa dentro da igreja. Deus está bradando o nosso nome. Deus está bradando, irmãos. Deus não está chamando, não. Deus está bradando o nosso nome. Olha, eu preciso de vocês.
Eu preciso que você seja usado. Eu preciso que você seja um instrumento nas minhas mãos. Irmãos, nunca se falou como se tem falado agora sobre correção, sobre conversão, sobre a volta de Jesus, não é verdade? Nunca se falou tanto sobre isso. Todos os lugares onde você vai, todas as pessoas estão falando sobre isso. Só que muitas vezes nós estamos desapercebidos. Nós ouvimos todo dia a palavra, como Eli ouviu, não fazemos nada e vamos levando. O dia que Jesus voltar, tá bom, né? Ele que sabe, né? Será que a gente está esperando a volta de Jesus como a gente deveria? Porque Eli não estava esperando que o Senhor fosse levantar Samuel. Eu creio que ele percebeu. Mas ele não estava esperando que Deus levantaria Samuel. Agora, quando Deus chamou a Samuel, que ele falou, olha, quando você ouvir a voz, você fala que o teu servo ouve. Eu acredito que ele falou, olha, Deus está querendo falar com esse menino, né? Mas ele já sabia o que Deus tinha falado com ele. E ele cutucou Samuel, conta para mim, o que é que Deus te falou? O que é que Deus te falou? E levou uma bomba, né? Porque Samuel despejou tudo. A Bíblia fala que ele falou tudo que devia. E ele falou, Deus que sabe. Deus que sabe. Será que está tudo bem assim, irmão? Será que a vida que a gente está levando, a gente está esperando Jesus? Como Samuel, quando ouviu a voz do Senhor, se prontificou a ir até Eli? Será que todas as vezes que Deus tem nos chamado, que a gente recebe uma palavra do Senhor, quando a gente vem ao culto, quando a gente está cantando, quando a gente está orando na nossa casa, quando a gente está lendo a Bíblia, será que todas as vezes que Deus nos chama, a gente está atendendo como Samuel atendeu a voz do Senhor, mesmo não sabendo que era Deus? Nós estamos conseguindo discernir a voz do Senhor? Porque Deus tem falado. Deus tem falado conosco. Ele tem colocado diante dos nossos olhos toda a palavra dele. E muitas vezes nós estamos desapercebidos. Eu assisti um filme essa semana com a Vitória. Eu achei um filme muito simples, irmãos. A produção muito precária. Um filme cristão. Mas a mensagem do filme maravilhosa. O filme conta a história de uma moça de 16 anos. Que eles eram cristãos, assim, praticantes da palavra mesmo, sabe? A moça participava do coral, do ministério de louvor, da igreja, tocava, cantava muito bem. E os pais dela morreram num acidente de carro. E a menina ficou sozinha com 16 anos. Só que ela foi morar com a tia em outra cidade. E a tia dela havia perdido uma criança da mesma idade dela. Então a tia dela não tinha filhos. E no meio do caminho, quando ela vai para a casa da tia, o tio, né, o marido da tia dela, ele ficou um homem muito rebelde e revoltado porque ele perdeu a filha. E ele era cristão, então ele ficou questionando a Deus. Por que o senhor fez isso? Por que o senhor matou minha filha? Então ele se tornou um homem muito amargurado. E ele ficava maltratando a menina, falando com ela, você já perguntou para o seu Deus por que ele levou seus pais? Por que ele fez isso com você? E a menina perguntava a Deus, de vez em quando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que é que o Senhor quer falar comigo? Eu não estou entendendo. E várias pessoas chegaram até ela, né? Pastor, a vizinha, ela foi ajudar a vizinha. E as pessoas falavam com ela, olha, espera que Deus tenha um propósito na sua vida. Você vai descobrir depois, espera um pouco, as coisas parecem que não estão boas, mas Deus vai te falar, tenha fé. E o nome dela até Faith, eu acho que significa fé, o nome dela, da menina. E aí, o interessante que eu assisti no filme, vocês podem me perguntar, que eu achei lindo, eu até chorei a Vitória, nossa mamãe. Porque a menina, ela passou por tudo isso, irmãos. E em todo o tempo no filme, ela fazia a obra de Deus. Ela cantava no louvor, ela ajudava as pessoas. O tio dela botou ela para fora de casa, ela encontrou uma moça que estava tentando suicídio, e ela conseguiu resgatar a menina aceitou Jesus, ela conseguiu fazer a menina ligar para o pai dela, e ela na rua. E a menina também. E ela fez com que eles se reconciliassem, e ela na rua, até que a tia dela buscou ela.
E eu fiquei tocada com esse filme por causa desse detalhe. Em todo o tempo a menina fazia a obra de Deus. Ela não parou. Ela se lamentava, ela chorou. Ela entrou numa escola que tinham pessoas que não aceitavam ela, os alunos. Em todo o tempo ela nunca negou Jesus. Ela nunca negou a palavra do Senhor. Ela nunca deixou de ir na igreja. Ela fazia a obra. Ela nunca falou com Deus, Deus, eu vou parar. Ela ficou na dúvida se ela participava de um espetáculo, né, de música que ia ter na escola. Mas depois que ela ajudou a menina, ela se sentiu fortalecida. E eu fiquei pensando em mim. Eu falei assim, Deus, será que eu tenho feito a mesma coisa? Ou será que eu tenho sido como Eli? Que tanto faz, tanto fez, Jesus voltar, Jesus voltar. Ah, eu sou crente, Jesus voltar, estou salva. Irmãos, é muito triste isso, sabia? Eu fiquei pensando hoje na palavra, eu falei assim, Deus, mas o senhor quer falar o que com essa palavra? E Deus falava comigo, a lâmpada está apagando. E Samuel foi chamado quando a lâmpada estava se apagando, é o que nós estamos vivendo. A lâmpada está se apagando. O nosso chamado, irmãos, não é para você ficar exausto de trabalhar na obra do Senhor. Não é isso que Deus quer. Primeiro, Deus quer que o maior número de pessoas sejam salvas, se não todas. É o desejo do coração do Senhor. Mas Ele quer que todos nós sejamos instrumentos na mão dEle. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos propósito, Deus me usa, Deus me usa. Aí quando Deus fala assim, liga para o irmão e faz uma oração por ele. Aí você fala assim, ah não Deus, mas isso? Você sabia que com a sua oração você pode salvar uma vida? A pessoa pode estar lá na casa dela, pensando em se matar, em cometer suicídio, algo parecido. E com a sua ligação com uma oração, você pode salvar a vida dessa pessoa. E você fala, ah não, Deus, deixa para depois. De noite, quando eu voltar do serviço, eu oro. Aí amanhã, Deus, você está na igreja e Deus fala assim, vai lá e abraça o irmão. Ai Deus, não vou não, hoje eu não estou legal, hoje eu estou cansado. Hoje eu não estou bem, Deus, nossa. Você não está vendo que eu não estou legal? Aí você deixa de abraçar a pessoa. E Deus deixa de fazer aquilo porque você não quis ser usado. Você não quis ser instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, um dia, eu contei isso para a Fernanda e para a Nicole. Eu estava na minha casa, mas eu estava assim naquele dia que você está ruim. Com a unção da meleca, como a gente diz, né? Que você chora, até acha de babar. E eu pus uma música que eu gosto, que eu falo que é minha, né? E estou ouvindo o louvor e estou chorando. Estou ouvindo e estou chorando. O Espírito Santo falou comigo assim, manda essa música para tal pessoa. Aí eu falei assim, quê? Eu chorando, né, irmãos? Eu falei, que, Deus? Manda essa música para tal pessoa. Aí eu, né, má vontade, né? Aí estou no celular. Fala, Deus, o jeito que tá... Eu conversando com o Espírito Santo. O jeito que tá aqui no meu aplicativo não dá para mandar a música, não. Ele estava agarrando. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, canta. Aí eu falei assim, o senhor está de brincadeira comigo, só pode. Ué, o senhor não está me vendo, não? Eu estou chorando, eu falei assim, gente, desse jeito mesmo. Falei com Deus, Deus, o senhor não está me vendo, não? Eu estou aqui chorando, eu estou ruim, eu levantei, eu não estou bem, não. Eu vou cantar. E o Espírito Santo falava comigo assim, canta. Aí eu fui no telefone, né? Abri o telefone. Aí o Espírito Santo tá assim, fala isso assim com a pessoa. Eu falei, o senhor está querendo demais agora. Eu já tenho que cantar a música. E tem que falar com a pessoa. Aí eu fui. Oi, irmãos. Cantei a música toda. No gogó só. Cantei. Aí parem de chamar, né? Aí Deus mandou dar um recado à pessoa. Mandei o recado. Aí a pessoa mandou a resposta. Gente, na hora eu melhorei. A pessoa, nossa, eu estava aqui na minha casa. Eu precisava tanto ouvir uma palavra. Eu estava clamando a Deus. Eu precisava de alguém que orasse por mim. Deus tem misericórdia. Irmãos, na mesma hora eu melhorei. Você acredita? Passou aquilo que eu estava sentindo. Agora se eu falo, não vou fazer, não vou mandar, eu ia continuar chorando, porque eu estava muito mal. Eu não ia melhorar. Porque muitas
vezes, irmãos, quando nós somos usados pelo Senhor, é que o Senhor nos cura. É que Ele faz. Ô Daniel, por que Deus gosta de ver a gente sofrer? Não. É o jeito dele de trabalhar em nós. É o jeito dele de dizer para você que, ó, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, o dia que eu quero, se eu quiser. Aleluia. Se eu não quiser, eu não faço. Se eu quiser fazer agora, eu faço. Se eu não quiser, amanhã eu faço. Se eu quiser mais tarde, eu faço. Se eu quiser amanhã de manhã, eu faço. Pirraça não. Não pirraça, não. Se pirraçar, vai continuar pirraçando. Faz. Deus fala assim. Eu tenho costume de falar que eu sou, às vezes eu falo quando alguma coisa, o Espírito Santo não me dá muito assunto, né? Ele fala comigo, faz. Eu, mas eu quero. Faz. Eu, Deus, faz. Ele nem me dá ouvido. Porque muitas vezes eu estou igual a Eli. Ah, tá. Então tá bom, Deus, tá, depois eu faço. Oh, Deus, você não está me vendo igual no dia? E por que a gente sabe disso tudo que está aqui escrito? Não sabe espada, tá, gente? O pastor falou. A gente sabe tudo que está aqui escrito, não sabe? Todos nós aqui somos cristãos. Você pode não ter lido a Bíblia toda ainda, mas se eu falar algum assunto que tem aqui, você sabe, não sabe? Todo mundo sabe aqui que Jesus vai voltar, não sabe? Todo mundo acredita e crê que Jesus vai voltar aqui? Glória a Deus. Então por que a gente fica agindo como se isso fosse só uma história que está ali no livro escrita? A gente não vive como se Jesus fosse voltar amanhã. A gente, eu estou incluindo, não prega como se Jesus fosse voltar amanhã de manhã. A gente não vem para a igreja cultuar o Senhor como se Jesus fosse voltar amanhã. Muitas vezes, nós não falamos da palavra do Senhor com tanto amor, com tanta veemência, com tanto ardor no coração, como se Jesus fosse voltar amanhã. Já pararam para pensar nisso? E nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Será que nós estamos acostumados como Eli? Era um sacerdote na casa do Senhor. Ele não era um homem qualquer. Eli era um sacerdote na casa do Senhor. O Senhor liberou uma palavra que iria exterminar toda a descendência dele. E o que ele fez? Nada. Gente, eu fiquei inconformada. Eu disse não sei quantas vezes. Falei, mas Eli não fez nada, não pediu misericórdia, não falou, Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uns dias. Deus, eu vou mudar. Ele não fez nada. Será que porque ele achou, como muitas vezes nós achamos, eu sou cristão, eu estou na igreja, eu vou para o céu? Será que ele pensou isso? Daniele, por que você está falando tanto isso, fixando tanto isso, que a lâmpada está apagando? Porque nós não temos tempo, irmãos, de muitas coisas. Sabia? Muito tempo que nós tínhamos, às vezes, vamos colocar 10 anos atrás, tempo às vezes de muita brincadeira, tempo de às vezes virmos na igreja e temos tempo às vezes de ensaiar mais uma música, tempo às vezes de ter um pouco mais de paciência com o irmão, porque aquele irmão tem um pouco mais de dificuldade de entender a palavra, de entender as leis, de entender a autoridade sobre a vida dele. Irmãos, infelizmente a gente não tem muito tempo mais para isso, sabia? Eu não estou indo contra a palavra, me entendam. Não que nós não tenhamos que fazer isso, só que o nosso tempo é pouco. Então não tem tempo de mimimi mais. Sabe? De você sair, por exemplo, e ir a algum lugar e você vê que tem coisas erradas ali onde você está, seja numa festa de aniversário, num casamento, no trabalho, e você ainda ficar sustentando aquela ideia de que você é cristão e de que você pode estar em qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Não tem tempo para isso mais. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Daniel, você quer que eu viva agora bitolado? Bitolado na palavra. Sabe por quê? Porque se ele tivesse bitolado, ele tinha pedido pelo menos misericórdia. E ele não pediu. Irmãos, o
bitolado que eu digo é você ter ciência do que a palavra te diz e absorver a palavra. A palavra tem que nos trazer alguma circunstância. A palavra de Deus, ela tem que mexer conosco. Ela não é um livro, um cardápio de restaurante, não. Muitas vezes a gente lê a Bíblia como se ela fosse um cardápio. Peraí, eu estou precisando de dormir. Aí vou ler esse livro aqui. Estou precisando de dormir. Não, nossa, eu estou com uma dor no coração. Vou ler essa palavra aqui. Irmãos, a Bíblia não é cardápio. Ela cura sim, ela liberta sim, ela alimenta sim, mas ela não é cardápio de restaurante. Para você ficar escolhendo só o que faz bem para você naquele dia. Porque você não está disposto a comer toda a palavra que está aqui dentro. Porque a gente quer comer o que é mais fácil. Não é mais fácil você tomar uma canjiquinha do que você comer uma feijoada? Do que comer um frango assado cheio de osso? A palavra de Deus também é assim. E a gente quer só ficar, Jesus está voltando, o rei está voltando. Aí você esquece de falar, Deus, será que eu estou pronto? Deus, o que eu tenho que fazer? Meu Deus, tem fulano de tal na minha família que eu não preguei ainda. Lá onde eu trabalho tem fulano que está fazendo isso assim. Meu Deus do céu, eu não preguei ainda. Deus, como é que está sendo a minha conduta lá do lado de fora? Como é que eu estou me comportando na minha família? Irmãos, é isso que a gente tem que se preocupar. Eu sei que muitos de vocês vão sair daqui falando assim, nossa, Daniele, hoje eu não gostei da pregação. Vocês me desculpem, mas eu não estou me importando, não. Sabe por quê? Porque a minha consciência está limpa. Porque primeiro, antes de falar com vocês, Deus fala comigo. Eu não sou melhor do que vocês, não. E eu preciso consertar. Muito. Só que falando para vocês, eu também estou ouvindo. E eu estou pensando que é um monte de coisa que eu tenho que mudar. Irmãos, eu gosto muito daquele versículo. Outro dia a gente está brincando, eu, Fabiana e Fernanda. Você pode fazer isso? Posso, a Fabiana falou. Só que não me convém. Ela falou até engraçado. Posso, só que não me convém. Sabe por que eu gosto desse versículo? Porque, na verdade, Paulo, quando ele falou isso, ele estava usando um termo que eles usavam. O pessoal daquele lugar. Eu posso todas as coisas. Aí ele chega, pode sim, pode. Você pode ir em qualquer festa que quiser? Pode. Você pode beber bebida? Pode. Mas, deixa eu te falar, toma cuidado, tá? Eu acho que te convém não, tá? Você toma cuidado, Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando, tá, Mateus? Não, mas eu vou na festa, Daniela, eu sei me comportar, eu sou crente, eu posso entrar e sair de qualquer lugar. Irmãos, pode. Pode, a Bíblia garante, pode. Mas para que você vai? Me conta. Para quê? Tem necessidade de você sair daqui da sua casa no Floramar e você ir lá para o centro da cidade, que está tendo um show que nem é música cristã, que nem exalta o nome do Senhor. Aí eu vou lá, eu vou com os amigos, mas isso não vai me contaminar, Dani. A Bíblia fala que o que contamina o homem é o que sai, não é? Mas para que você vai? Eu não entendo para quê. O para quê? Para quê? Serve para quê? Não vai te edificar. E não há tempo. Irmãos, enquanto você está indo lá nesse show, você pegou, às vezes você não tem carro, vamos supor que você pegou o metrô, você saiu da sua casa, andou até na estação, você pegou o metrô, desceu no centro, ficou lá cerca de 1h30, 2 horas, depois você volta de novo, pega o metrô, vem para sua casa, anda a pé, chega aqui cansado, você levou, vamos supor, 4 horas na rua. Você não podia estar lendo a Bíblia? Você não podia estar orando com alguém? Você não podia estar discutindo a palavra? Ô fulano, você não podia estar fazendo uma visita para uma pessoa que está precisando? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou chata hoje. Vou ficar pior. Sabe por quê? Irmãos, não tem tempo mais para a gente brincar. Não é nem brincar. Eu não vou ofender ninguém. Não tem tempo mais para a gente ficar pensando só na gente. Sabe por quê? O que Jesus tem para fazer na sua vida até agora, muito ele já fez. Muito ele já fez. Ele pode fazer mais porque ele quer fazer. Se você deixar. Mas tem muitas pessoas que ele ainda não fez nada porque você não saiu da sua casa para ajudar. Para fazer a sua parte. E você se preocupa em ir na casa de uma pessoa
pessoa, na festa de alguém. Gente, a gente não tem tempo. Não tem tempo mais. Eu estava pensando outro dia, eu falei assim, Deus, a gente gasta tanto tempo com a nossa vida. Como eu tenho a minha filha, que vai para a escola, eu tenho que cuidar dela, eu cuido de mim, eu cuido da casa. E tão pouco tempo a gente gasta com as coisas de Deus. A Bíblia fala que Samuel estava sendo criado na presença do Senhor. Gente, aquele menino estava sendo criado como se fosse aqui dentro da igreja. Ele estava sendo criado dentro da igreja. O tempo que ele tinha era para Deus. Deus ia chamar quem? Ele. Deus ia levantar quem? O que está dentro. Na hora do arrebatamento, todo mundo quer ir, não quer? Todo mundo quer ir para o céu. Gente, todo mundo está aqui, eu tenho certeza que quer ir para o céu. Todo mundo quer ir. Mas você está disposto a gastar seu tempo para que você suba diretamente quando o Senhor te chamar, quando a trombeta tocar? Você está gastando seu tempo com isso? Você está se envolvendo ainda com as coisas que você quer? Irmãos, eu não estou aqui pregando que você deve abandonar a sua casa, abandonar o seu serviço. Não é isso. Mas há prioridades e há coisas nesse momento que nem são importantes, que você deve tirar da sua vida. Aleluia. Samuel foi tirado do convívio da família dele para ser criado por um sacerdote, porque ele tinha um chamado do Senhor. Daniel, mas eu quero estudar, eu quero casar, eu quero ter filhos. Não tem problema, desde que isso não ocupe a sua mente em todo momento, porque você vai para o céu. Você vai para o céu. Irmãos, não se engane, a Leonide já pregou aqui, você não vai subir de qualquer maneira. Você não vai para o céu do jeito que você está. Deus não vai achar você bonitinho, vai ficar com dó de você, já sofreu demais, eu vou levar. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso conosco, sabe por quê? Porque a palavra, irmãos, todo mundo tem, todo mundo está com a Bíblia na mão, tá? Ninguém é enganado, porque a própria palavra diz que o Espírito Santo nos ensina. Você não está enganado. Coloque o seu pensamento naquilo que é importante. O que eu preciso fazer para eu ser levado para o céu? Ah, mas eu não vou mudar o meu jeito, não. O problema é seu. Porque se Deus quiser mudar o meu, eu estou disposto a deixar Ele mudar. Sabe por quê, irmãos? Deus nos criou de uma forma, tá? Cada um de nós é de um jeito. Às vezes a pessoa é mais brava, às vezes a pessoa é mais calma, às vezes a pessoa é mais tolerante, outra não. Deus não vai mudar quem você é porque Ele que te fez. Ele vai te lapidar. Porque quando você nasceu, você estava já em pecado. Seu pai e sua mãe já estavam em pecado. Você já nasceu no pecado. Então não tem esse negócio de, eu sou desse jeito mesmo e eu vou ficar assim porque Deus me ama assim. Deus te ama assim, mas para o céu você não vai assim. Querendo você ou não, você não tem escolha. É o que a palavra diz. O que aconteceu com Paulo, gente? Gente, Deus não precisava ter transformado aquele homem, era só pegar ele com toda a raiva que ele tinha, né, do povo. Vou transformar essa raiva, aí você vai ter raiva então dos meus inimigos. Deus podia ter feito isso com ele, né? Gente, aquele homem foi pisado, foi maltratado, apanhou, foi chicoteado, passou por naufrágio. Aquele homem foi decapitado por causa da palavra do Senhor. Você acha que Deus fez isso com Paulo? Ele não vai fazer nada com você, não? E se ele não fizer, irmão, você me desculpa, mas para o céu você não vai. A gente não vai do jeito que a gente é. Você não vai chegar no céu do jeito que você nasceu. Não adianta você achar, eu sou assim e vou ficar assim, porque, Deus não precisa, Deus me fez assim, Ele me ama desse jeito. Ele te ama muito. Mas o que está em você precisa sair para você encontrar com Ele. Você não vai de qualquer jeito. Não adianta ficar com o bico para mim, com raiva, falar, eu não vivo mais aqui, eu não vou assistir a pregação depois. Não tem problema, irmãos. Não estou nem aí. Com todo respeito a vocês. Mas eu estou falando a verdade. Vocês vão lembrar disso. Não adianta. Você vai ter que ser como Samuel. E vai doer. Sabe por quê? Porque Deus não passa a mão na sua cabeça. Mateus, aqui, eu vou ter que mexer no seu time. Vai doer o time, mas fica tranquilo.
Deus vai fazer isso com você não. Ele vai te dar uma rasteira, vai jogar você no chão, vai te pisotear. Levanta. Aí ele vai te pisar de novo. Deixa eu ver se tá bom. Ah, tá se sentindo ainda? Pro chão. Vai pro chão. Sabe por quê? Porque um dia eu estava me lembrando e contei para as meninas o que eu perguntei a Deus. Perguntei a Deus, Deus, eu já contei aqui. O Senhor humilha alguém? Ou o Senhor só permite que outra pessoa faça isso? Eu queria saber se Deus faz. Eu falei, então tá bom. Beleza. Bacana. Fiquei calada, né, irmão? Sou boba, eu tenho sabedoria, eu tô lendo a palavra. Uai. Falei nada, fiquei calada. Então não se engane, não ache que porque você está assim, porque você tem 30 anos de crente, até hoje não mudei, eu tenho a te falar que a lâmpada está apagando. Se você não mudou até agora, por favor, em nome de Jesus, se você ama realmente Jesus, se você não quer só ir para o céu porque você tem medo de ir para o inferno, então mude. Deixa Deus transformar você. Vai doer, mas em todo mundo dói. Deus não é injusto com ninguém. Não há transformação sem dor, irmãos. Não existe. Sabe por quê? Porque para um pão ser transformado em pão, aquele pão gostoso que a gente compra na padaria, você sabe o que ele foi? Ele já foi ovo, ele já foi farinha, já foi leite, já foi açúcar, já foi sal, e Deus misturou tudo e amassou, e amassou, e amassou, e amassou, pôs no forno, fica aquele pão maravilhoso que você compra na padaria. Pão. Pão. Imagina a gente. Vai doer, eu já estou avisando. A Vitória fala assim que eu sou muito pessimista, minha filha. Mas, mãe, tem coisa que eu não gosto de falar, não. Nossa, você só pensa pelo lado ruim. Né? A vitória é garantida. Em nome de Jesus, está na palavra. Então, irmãos, não sejam como Eli. Lute até o final. Queiram ser transformados, porque a época é de mudança. Deus está nos dando uma oportunidade, mas Ele não está te dando uma oportunidade para você falar, ai Deus, até hoje eu não te busquei, eu vou te buscar. Não, é para você se converter, é mudança de caminho, é mudança de atitude, mudança de vida, mudança, sabe, no seu jeito de conduzir a sua vida, de conduzir seus filhos, seu casamento, a sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe. É mudança, não é mesmice. Porque nenhum homem que passou na presença do Senhor, está escrito aqui na Bíblia, foi o mesmo. Nenhum homem. Nenhum homem foi o mesmo. Todos foram transformados. Todos foram transformados. Gente, o que aconteceu com Adão? Eu sempre gosto de citar Adão, porque foi o primeiro homem. Irmãos, aquele homem depois que saiu do Éden, será que ele foi a mesma pessoa? Com certeza não. Ele saiu da presença de Deus. Ele era único. Ele não tinha todo mundo aqui para dividir Deus, não. Tinha nem esse homem. Era ele, Deus. Imagina o que ele sentiu quando ele saiu do Éden. Ele deve ter ficado com depressão. Com certeza. O coração dele deve ter se rasgado. Ele deve ter pedido misericórdia, sim. Ele deve ter sofrido. E nós? É tempo, irmãos, eu já estou terminando, de sermos como Samuel, porque é o tempo que nós estamos vivendo. Do Senhor nos chamar e nós estarmos de prontidão. Senhor, porque a partir dali que Deus transformou Samuel. Samuel não foi mudado naquela noite, não, irmãos. Ele não virou profeta naquela noite. Deus falou tudo com ele, você vai fazer isso. Não. Ele foi chamado. E ele atendeu a voz do Senhor. Mesmo sem saber quem era o Deus que ele estava atendendo. Porque a palavra nos fala que ele não tinha conhecimento da palavra. Então ele não tinha intimidade. Com certeza ele ouvia falar do Deus que nós conhecemos através da vida de Eli. Da mãe dele que ia visitar de ano em ano, levar uma túnica nova para ele. Não é isso que fala a palavra? Nós temos que ficar apercebidos dos detalhes da palavra do Senhor. Então eu peço a vocês que fiquem de pé, nós vamos orar. Mas nós vamos orar de uma maneira diferente nessa noite. Eu vou falar uma vez só, eu não vou repetir. Eu não vou repetir. Eu gostaria de chamar aqui na frente todas aquelas pessoas que querem ser usadas pelo Senhor. Se você não quer, ninguém vai te julgar. Se não é a sua hora, ninguém vai te julgar. Mas se você quer fazer alguma coisa, pelo menos orar pelos outros, sabe? Deixar Deus te chamar e você, oh Deus, eu quero que o Senhor me chame para eu te ouvir. Vem aqui na frente que nós vamos orar.